O Gear 5 estragou o One Piece? Porque eu gosto da forma. Aizen, vídeo patrocinado pelo Artemus, tá? Então bora lá ver o vídeo novo do Aizen sobre o Gear 5, né? Coincidentemente, esse vídeo aqui saiu na mesma semana do vídeo do Danael, que eu reagi aqui também, falando do Nika, tá? Luffy Nika. Então bora ver. O Gear 5 é um ponto de virada tão importante dentro de One Piece que... Concordo. Pra mim, é o principal ponto de virada, o principal plot twist de One Piece. Porque é uma loucura, pô. O Gear 5, o Nika, é uma loucura, narrativamente falando, é muito foda. basicamente dividiu Não foi coincidência? Caralho. Aizen tá copiando os outros, mané. Aí é foda também, é Aizen. Porra! a comunidade. Eu lembro que quando houve o primeiro vazamento, as duas únicas posições que eu via na internet eram o ódio absoluto ou o amor incondicional. Eu, no caso, sou amor incondicional, né? Quem tem ordem absoluta é o Rekizada. A Rekizada odeia o Nika, tá? Odeia, odeia, odeia. Eu amo o Nika. Pra mim, o Nika é muito foda. Eu confesso que na época eu também não tinha gostado, mas parando para analisar um pouco mais friamente agora, eu acho que na verdade o Nika é justamente a essência do que é o personagem do Luffy. Exato, mano, exato. O Nika, ele é essencialmente o Luffy, pô. É essa parada, o Aizen captou. E do que é o One Piece. E por isso, eu passei a gostar da forma, transformação, sei lá como é que você quer chamar, fale como quiser. Agora, antes de mais nada, apesar de gostar, eu não idolatro essa forma. Ah, eu idolatro. Idolatro legal. Inclusive, cara, é o... Pô, tava falando com ele hoje, calma aí. O Correaverso, ele veio falar comigo, cara. Porque o Danael, ele comenta que o Nika só aparece... Tipo, tem indícios do Nika só lá em Skypiea. E aparentemente, desde o primeiro capítulo, já era dito que o Luffy comeu a Akuma no Mi. E quando ele come a Akuma no Mi, ele já fica feliz. Ele fala que se sente mais feliz. E aparentemente, o Luffy não vira borracha igual outros usuários de Paramécia. Porque Paramécia, tu vira a propriedade daquilo, né? Tu vira a parada, né? Tu vira o elemento, etc. E na verdade, você ganha a propriedade. O Luffy ganhou a propriedade da borracha, ele não virou de borracha, né? Mas daí é teoria? É, teoria. Mas, igual tudo, é teoria, basicamente. O Ice vai refutar tudo isso aí no vídeo? Calma, cara, calma. Deixa eu molhar o bico. Eu não vi o vídeo ainda. Como é que eu vou saber que ele vai refutar essa porra? Eu não vi o vídeo, porra. Tá maluco? E aí o Correia Verso veio falar pra mim e tudo mais. Que desde o capítulo 1 tem indícios, etc. Eu acho que é um retcon. Um retcon muito bem feito, por sinal. Eu acho, né? Mas, assim, se foi desde o primeiro capítulo, Oda gênio, né? E eu gostaria de falar sobre coisas que eu não gosto no Gear 5. A começar Tá. pelo seu design. Quando eu fiz o vídeo sobre Samurai 8, o mangá do Kishimoto que acabou sendo cancelado, um dos pontos que eu destaco como negativo é a arte do mangá. Há, Tá. por motivos muito óbvios, muito uso do branco. Porém, não há nada para dar contraste, o que gera páginas que, por um olhar rápido, Verdade, eu lembro dessa parada, mano. Realmente era muito branco. soam confusas. Mas eu curto o Nika, o design. Eu acho legal, acho bacana. Esse ar de divindade, né, que ele tem, né? E também de pureza e tudo mais, tipo, ele ser totalmente branco e tudo mais. Oda, assim como a maioria dos mangakás, usa o preto para dar esse contraste. Isso é muito importante no mundo de One Piece. E ele usa a faixa, né? A faixa da bermuda é o que gera o contraste no Nika, né? É a única coisa que tem cor no Nika. Se eu não me engano, tudo no Nika é branco e a faixa é roxa. Veja, aqui nem todas as pessoas têm alturas parecidas. Barba Negra, por exemplo, tem mais de 3 metros de altura. Então, em uma eventual luta entre ele e Luffy, você sabe exatamente onde o Chapéu de Palha se encontra, porque ele sempre vai ser o cara com a jaquetinha preta. Fato. No mangá, óbvio. No meio de gigantes, ele é sempre o pontinho preto no meio da tela. Ok, sabendo disso, algumas páginas da luta entre Luffy e Kaido não são claras o suficiente quando você olha para ela rapidamente. Aizen, então você está falando que é impossível entender o que está acontecendo? Não, mas o autor deveria estar preocupado em facilitar a vida do leitor e não complicar ela. Mas por que eu coloquei essa reclamação como a primeira? Simples, porque eu acho que isso tem um motivo. Essa falta de contraste que o Oda escolheu para representar o Gear 5 provavelmente será muito importante quando Luffy, esse ser, entre aspas, iluminado, enfrentar a Barba Negra, que controla a escuridão. Fato. Verdade, isso é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Tem lógica. Especialmente, eu nunca me incomodei com esse fato, cara. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando isso, inclusive. Que o Luffy, por ser todo branco, né? Não tá gerando contraste.
E aí acaba sendo difícil de ver. Eu não lembro alguém falando disso, sinceramente. E ele falou assim que saiu. Ah, o Evandro? Eu não acompanho o Evandro, meu querido. Foi mal. Ah, eu não vi. Mas, realmente, isso é um fato, né? Em algumas páginas fica um pouquinho mais complicado pra ver, tu tem que dar uma segunda visão. Nada que seja problemático, né? Mas, de fato, provavelmente é isso mesmo, cara. Provavelmente é essa parada com o Barba Negra, né? Enquanto Barba Negra é a escuridão, o Luffy é a luz, né? É o sol, né? Não é à toa que ele é o deus do sol. Para poder adicionar um pouco ao aspecto visual da luta. Não é à toa que o pessoal acreditava que o Luffy Nika, na verdade, tinha um cabelo de fogo, né? Quem lembra, mano? Quem lembra? Que ele tinha cabelo de fogo e tudo mais, porque ele era o deus do sol e etc. E tipo, pô, mano, depois quando saiu o design que era todo branco, o pessoal enlouqueceu, pô. Mas até eu acreditava que era de fogo também. Eu lembro das primeiras artes coloridas, todo mundo botando cabelo de fogo e foda-se, tá ligado? E chegou lá, era todo branco, mano. Bizarro. Então, eu vou confiar em você, Oda, porque eu acredito que você vai usar isso. Outra reclamação que eu tenho é sobre como isso é apresentado no mangá. Nem tudo em uma história precisa ser pronunciado. O autor pode querer introduzir algo agora e foda-se o que nós achamos. Mas se a forma não foi pronunciada, então ela deveria, ao menos, ser explicada, o que não aconteceu direito. Até as informações sobre tudo isso ainda são um pouco escassas, mesmo que esse capítulo tenha mais de um ano. Nós sabemos que na verdade a fruta do Luffy tinha outro nome, foi usada pelo Joy Boy, e apesar de saber de sua existência, os Gorosei achavam que era um mito pelo fato de que absolutamente ninguém despertou ela em 800 anos. Mas por que há tantas reclamações quanto ao fato da transformação ser mal pronunciada se o autor não precisa necessariamente pronunciar algo? Porque Oda é um autor reconhecido por usar esse dispositivo muitas vezes ao longo da obra. Fato. O foreshadowing em história geralmente vai ser colocado de maneira direta ou indireta. Dizem que tem, né? Dizem que tem. E de fato, quando tu vai retroativamente lendo, você consegue encaixar algumas coisas com o Nika, né? Mas aí também vem aquela parada, né? O Oda, ele é muito bom com retcon, na minha opinião. Então ele tem um retcon que ele bota na história que encaixa tão bem na narrativa que parece que ele planejou desde o início, tá ligado? Então, será mesmo que ele planejou esta forma desde o início? Ou ele só encaixou tão bem ali que parece que, pô, sempre foi isso, tá ligado? Que nem eu falei lá do vídeo do Danael, eu realmente acredito que ele planejou, tipo, a parada do Luffy ser o Joy Boy, um novo Joy Boy, que etc, 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 né? Mas se ele planejou o Nika com essa forma, a Gomu Gomu sendo uma zoan, na verdade, os poderes sendo exatamente dessa forma, eu já não sei. Mas acho que a parada do Luffy ser o Joy Boy, etc, já era desde o início. Porque tem sentido, assim. Mas se era pra ser assim, Gear 5, contra o Kaido e etc, aí eu já acho que foi retcon. O que isso significa? Um foreshadowing, ou prenúncio direto, é aquele em que um evento futuro está sendo diretamente informado antes de acontecer. Veja essa cena, por exemplo. Luffy está falando sobre conhecer um esqueleto vivo, após ser informado que muitas pessoas morrem e seus corpos ficam no oceano. O que pronuncia... Na verdade, o único foreshadowing óbvio que tem, né, é no próprio arco de Onigashima, né, lá na luta do Jinbe, que começa a explicar do Nika, o deus do sol e etc, etc, etc. Só que não teria como saber que era especificamente o Luffy, tá ligado? Porque se a gente for assumir, tipo, qualquer menção ao Joy Boy ao Luffy, né, que sempre existiu essa teoria, que o Luffy era o Joy Boy, etc. Essa teoria existiu. Mas não tinha como realmente interligar necessariamente ao Luffy especificamente. Mas depois que o Luffy é apresentado como Nika, você vê a explicação do rapaz lá que eu esqueci o nome agora, do Tobiropo, que é um cara que libertava escravos, que por onde ele passa ele transforma, ele reúne pessoas e fala, encaixa no Luffy. Então, acaba funcionando como um foreshadowing, mas você tem que ler retroativamente, etc. diretamente o personagem Brock. Mas foreshadowing basicamente é isso também, né? A maioria você só captura relendo e tudo mais. O prenúncio indireto é quando uma ideia é colocada, mas só pode ser devidamente entendida quando temos o contexto lá no futuro. Por exemplo, a capa do volume 25, em que você vê Shanks, Luffy, Barba Negra e Buggy sendo os destaques da capa, que são exatamente os Yonkous que nós temos hoje em dia.
Ou quando, acho que no capítulo 504, se eu não estou enganado, o Doflamingo fala sobre a Era dos Sorrisos. Na tradução, Smile foi traduzido como sorriso, mas Smile, na verdade, estava se referindo à fruta Smile. Mas como nós não tínhamos o contexto na época, nós imaginamos que não era uma coisa tão importante assim, entre aspas. Mas enfim, você entendeu. Em Skypiea, somos apresentados a 4 deuses, de maneira extremamente breve e sem nenhuma citação ao nome Nika. Vamos olhar para esse ponto com um contexto. As páginas anteriores de alguns capítulos atrás falam sobre a jovem Mussi confortando sua mãe, dizendo que ela conheceria o deus do sol. Acontece que o deus do sol aqui, assim como o deus da floresta, das chuvas e da terra, é uma criatura só, a cobra Kashigami. Não há nenhuma relação entre liberdade, borracha, deus do sol e Nika. Ou seja, usar esse painel de Skypiea e apontar que Oda estava prenunciando Nika não faz nenhum sentido, porque a ideia... Mas eu acho que poderia ter tido um indício, sim, que o Luffy era o Nika, tá ligado? Eu acho que poderia ter tido esse indício um pouco antes. Mas... é porque, assim, a partir do momento que aquele cara, na luta com o Jimmy, fala que a Gomu Gomu era transportada pelo governo e o Shanks foi lá e roubou, você já fica meio tipo, tem algo de especial aí, hein, cara? E você só entende depois, né? É um foreshadowing que não foi tão longo como o Oda costuma falar. Sobre essa questão aí, eu não acho que o Oda tava especificamente pronunciando o Nika, mas eu acho que essa ideia do Deus do Sol, Deus da chuva, Deus da floresta, Deus da terra, eu acho que pode ter algo a ver com a construção do século perdido. E é até interessante, porque ele citou a cobra, né, que o Luffy entra dentro da cobra, entra dentro do olho da cobra num momento mó cartoon em Skypiea, e lá em um ano, quando ele desperta e vira o Nika, ele faz a mesma coisa com o Kaido, que é basicamente uma cobra gigante, né, um dragão. Então é muito engraçado essa referência que o Oda fez. A ideia futura não está sendo colocada aqui. Também em Skypiea, há a questão das silhuetas que as pessoas apontam que estava pronunciando Nika, mas também não pode ser levado como foreshadowing, porque não só você tem personagens fazendo poses parecidas em outros capítulos, como isso pode ser muito mais visto como Oda fazendo um retorno a uma pose que ele já havia colocado na obra, e não referenciando a natureza da fruta do Luffy, porque pela pose em si não há nada que indica que o Luffy é esse ser, já que, como eu já disse, você tem personagens na obra fazendo poses parecidas. O que você poderia chamar de prenúncio indireto é quando os habitantes de Skypiea rezam para Deus salvar as pessoas do golpe de Enel, e então Luffy aparece. É um prenúncio que fica muito aberto a interpretações. Eu poderia considerar um prenúncio indireto, sendo intencional ou não depende disso, dependendo do que Luffy fala depois. E ele vem de cima, né, como se fosse o sol, tá ligado? Ele abre as nuvens, como se fosse o sol bizarro. Algumas versões contam com a tradução "deixe o sol brilhar", enquanto outras são um pouco mais claras ao dizer apenas "clear away", como essa tradução aqui do Stephen Poe, que é... E tem uma parada também, ô Aizen, que é tipo... Se a gente for querer levar ao pé da letra, tem a ideia do romance down, né? Do amanhecer, amanhecer do romance, etc. E o amanhecer, ele vem acompanhado do sol, né? Obviamente, se não tem o sol, não amanhece, né? E tem até teoria que o D é de Down. O próprio Pedro, né? Ele diz que ele quer ver o amanhecer do mundo e ele interliga a ideia do amanhecer ao Luffy, né? Então, talvez essa ideia do Deus do Sol, o Luffy ser o Deus do Sol, ao menos a ideia, sempre esteve no mangá. Porque eu consigo lembrar de momentos onde o Luffy é citado, né? Como se fosse o alvorecer, o amanhecer, ele tá libertando, ele veio pra poder mudar e etc, como o sol, né? Então acho que a ideia sempre teve ali. A própria marca, né, na Ilha dos Tritões lá, é da tripulação, né, dos Tritões, é um sol, né? Então, eu acho que sempre teve essa ideia, alguns conceitos, principalmente o simbolismo do sol, a gente só vai entender depois que o Nika aparece, óbvio. Mas, de fato, eu não sei até onde isso poderia ser considerado um foreshadowing, tá ligado? Mas eu acho que esse conceito, essa ideia do Deus do Sol, sempre teve. E aí, quando você para pensar que o símbolo da tripulação dos Homens-Peixes é um sol, que aí você vem descobrir, através da luta do Jinbe, que é um Homem-Peixe, que o Nika, o Deus do Sol, libertava os escravos,
você começa a interligar. Então eu acho que talvez, desde o Novo Mundo, teve foreshadowing, pelo menos, pro Nika, pro Deus do Sol. Skypiea? Já não sei. Mas eu acho que a partir do Novo Mundo ali, Ilha dos Tritões, etc., já começa a ter uma construção. Mas que não é tão óbvia porque a gente nunca viu, literalmente, o Luffy virando o Nika, né? A gente não tinha essa informação até o próprio arco de Onigashima. Eu acho que se essa informação da Gomu Gomu tivesse sido revelada antes, a gente já teria uma ideia que talvez a Akuma no Mi do Luffy fosse especial. Mas quando isso foi revelado em Onigashima, a gente já tinha essa ideia que a Akuma no Mi do Luffy era especial, tinha algo de diferente nela. Porque o governo mundial tava levando ela como se fosse um tesouro, tá ligado? Mas eu acho que foi muito perto, né? E aí cria esse sentimento de que, tipo, foi muito do nada. Mas eu acho que desde de um tempinho já tinha-se uma ideia, assim. Eu sou maluco, mas o chapéu de palha, o do Luffy, no caso, de cima, não parece um sol? Sim, eu concordo. Tem gente que fala isso, que o chapéu de palha do Luffy parece que é um sol, né? Surgindo no horizonte, também tem isso. Então é muito interessante ver esse tipo de interpretação. Basicamente o cara que traduz One Piece no site da Viz hoje em dia. O fato é, ao longo da obra não há uma real conexão feita entre o deus Nika, a borracha... Também tem o Sunny Go, que é o navio, que é um leãozinho, que é um solzinho, né? Tem muita coisa, né, relacionada a sol. E aí você só consegue entender o simbolismo do sol para o One Piece, no geral, depois do Nika. E uma fruta Zoan mítica. Não existe nenhum prenúncio de que a fruta de Luffy é uma Zoan para começo de conversa. Algumas pessoas vão apontar que, no capítulo 1, Luffy diz estar mais feliz desde que comeu a fruta, e como Chopper fala em Water 7, uma Zoan pode mudar o comportamento do usuário. Se a fruta Nika era usada por um deus do sol que sempre sorria, então ela alterou o comportamento do Luffy e ele ficou mais feliz. Acontece que essa linha é baseada em uma tradução ruim e uma cena fora de contexto. Pelo fato da conversa de Luffy ser sobre ele querer ser um pirata, mas não conseguir mais nadar, eu interpreto seu comentário original como ele falando justamente sobre a diversão envolvida em ser um pirata e ter esse desafio de ter uma Akuma no Mi. A primeira menção ao nome Nika e fazendo a correlação ao Deus do Sol vem só no capítulo 1017, no terceiro ato de Wano. Exato. Um pouco longe demais na história para começar com isso, na minha opinião. Eu acho que parte da reação Foi o que eu falei, tipo, muito perto da apresentação do Nika, especificamente, do Luffy Nika, no caso. Então, cria esse sentimento. do público é muito porque nada disso havia sido comentado antes em momento nenhum. Veja, não existe na obra nenhuma relação feita entre um deus do sol e a Gomu Gomu no Mi até o capítulo 1044. Que é por isso que eu acho que a ideia de ser uma Zoan e que a Gomu Gomu no Mi foi do Nika é um retcon. Apesar que sempre existiu uma teoria que a Gomu Gomu no Mi foi do Joy Boy. Essa teoria existiu. Mas era só uma teoria até então, né? Não tinha nada de concreto na obra ou algo que complementasse essa teoria, assim, desse uma evidência palpável. Então, realmente. Por isso que eu acho que a parte do retcon especificamente é ser uma Zoan e a Akuma no Mi ter sido do Joy Boy especificamente. A primeira citação a Nika e ao Deus Sol vem no capítulo 1017. Então você tem essa reviravolta em que Luffy tem uma fruta super especial que foi usada por um cara que era conhecido como Deus do Sol, mas nada disso foi explorado ou definido antes. Mesmo quando ele cita um Deus do Sol na história, ele não tem qualquer ligação com a borracha, Gomu Gomu no Mi, ou com um ser humano, é literalmente uma cobra gigante. Outra questão é sobre a reação do governo a esse fato. É dito que o governo ficou 800 anos tentando recuperar essa fruta. Então, de alguma forma que mais de um ano depois ainda não foi explicado, o governo conseguiu capturar a fruta, mas aí o Shanks roubou de novo e meio que ficou por isso. Veja, os Gorosei admitem que a história de que a Gomu Gomu no Mi era uma fruta lendária era um mito até mesmo para eles. Só quando o Luffy começa a enfrentar Kaido que eles começam a coçar a cabeça e pensar que talvez não seja só um mito. Nós sabemos que nesses 800 anos, dois caras despertaram a fruta, Joy Boy e Luffy, o que torna essencialmente o despertar algo extremamente raro. Isso por si só já responderia à pergunta do porquê eles não enviaram alguém para matar o Luffy desde o início. E também porque provavelmente, né, grande parte da galera que comeu Gomu Gomu no Mi morria antes de despertar também, né, ou nem conseguia despertar, ou simplesmente só pensava que era uma fruta da borracha, né, porque a parada da Gomu Gomu no Mi, né, que faz ela ser diferencial, não é ela ser de borracha, é a criatividade do usuário, e o Luffy foi extremamente criativo com ela. Não é à toa que ele conseguiu elevar ela ao máximo até despertar ela. Então, realmente
realmente. Simplesmente não era uma preocupação para eles até o momento em que Luffy peita um Yonkou. Eu entendo a explicação, mas ainda acho ela fraca, porque se sustenta inteiramente em algo extremamente merda dentro do universo de One Piece, a incompetência do governo mundial. É difícil ver o governo mundial. E se ninguém comeu além dos dois, cara, eu acredito que outras pessoas comeram, só que elas nunca conseguiram aproveitar o potencial total da Akuma no Mi. Como uma instituição realmente perigosa, quando ao longo do mangá eles se mostram extremamente incompetentes. Eles não conseguiram matar uma criança, eles não conseguiram pegar um cara que tem uma fruta que dá imortalidade, eles não perceberam que um cara que trabalhava com eles estava tentando pegar uma arma antiga, não sabiam que existia uma arma antiga viva e simplesmente não perceberam que um grupo encabeçado pelo exército revolucionário estava dentro da sua prisão mais segura. As seguras do governo mundial são definitivamente perigosas, mas só de maneira individual. Eles, como uma unidade, são muito ineficientes em qualquer coisa. Luffy viver todo esse tempo é só mais uma amostra disso. Mas mesmo com essa incompetência, a questão da fruta do Luffy é muito mais importante que LoL, Robin ou o exército revolucionário em Impel Down. E vendo a escalada absurda que Luffy teve em relevância, recompensa e poder em um período de uns 3 anos, que é do capítulo 1 ao capítulo 1084, é estranho imaginar que eles só notaram o quão perigoso Luffy era quando ele enfrentou Kaido. Na verdade, eu tenho um sentimento que eles só notaram isso depois que o Shanks foi conversar com eles. Na verdade, eu tenho dúvidas se em algum momento da obra foi citado que todo mundo sabia que o Luffy tinha Gomu Gomu no Mi. Porque eu tenho sentimento que depois que o Shanks falou com eles, que eles vieram com essa pira, tá ligado? Então, se eles não sabiam, vamos supor que eles não sabiam que o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi. E o Shanks chegou lá e falou, sabe a Gomu Gomu no Mi que eu roubei? Tá com o Luffy, enfrentando o Kaido. E aí eles falam, puta que o pariu, não fode, tá ligado? Passa esse sentimento às vezes também, né? Eu tenho essa interpretação. Porque eu não lembro se o pessoal do governo sabia que o Luffy tinha especificamente a Gomu Gomu no Mi. Mas o Luffy grita Gomu Gomu no ataque em todo. Como alguém poderia não saber? Aí tu me pegou. Tipo, o Shanks tá meio sujo, mas sei lá, né? Mas será mesmo, mané? Que eles levam isso como consideração, o Gomu Gomu? Porque assim, muito usuário usa o advento do poder. Mas mesmo falando o nome do golpe, o pessoal fala, qual será o nome desse cara? Eu não sei. Agora, você também pode não gostar dessa nova forma ou transformação, porque já era meio que teorizado por muita gente que o despertar da fruta do Luffy teria muito a ver com transformar o ambiente ao seu redor em borracha. Eles sabiam? Provavelmente sabiam, né? Ok. E como a questão Nika não é explicada e ser uma zoa mítica não interfere em nada nas habilidades demonstradas ou teorizadas, então se a fruta se mantivesse como Gomu Gomu no Mi, tudo ainda faria sentido. Mas aí entra as questões do que eu gosto dentro dessa forma. Mas antes, vamos dar um passo para trás. Tá. Quando One Piece começa, o primeiro grande inimigo que Luffy enfrenta se chama Buggy. Buggy se torna uma figurinha carimbada em vários arcos depois do arco em que ele aparece pela primeira vez. Ok, mas por que eu tô citando ele? Primeiro, porque eu acredito que com Buggy, Oda já trabalha com uma forma de escrita bem característica dentro da obra que vai aparecer algumas vezes depois. O Oda é uma figura, um mangaka muito bom em misturar os elementos cômicos, bobos, despretensiosos com algo um pouco mais sério e profundo. Fato. Veja, o Buggy é, à primeira vista, um idiota com roupa de palhaço que tem uma fruta interessante. Mas o que o Buggy é por trás dessa roupagem divertida e cômica? Ele é uma antítese de Luffy. Todos os chapéus de palha representam de uma maneira individual uma das várias ideias que Luffy carrega. Zoro, por exemplo, o primeiro membro da tripulação, carrega consigo um desejo muito forte de ser o espadachim número 1, o que implica que ele será mais forte que Mihawk. Luffy não quer ser o número 1 em força, mas para se tornar o rei dos piratas está implícito que ele terá que ser o mais forte. O que une esses dois personagens é o desejo pelo objetivo impossível, que está intimamente ligado ao quão forte eles serão. Se os chapéus de palha representam um desejo de Luffy, então seus inimigos representam uma antítese de Luffy. O que Buggy representa para Luffy é o pirata que ele não deseja ser. Luffy é usado ao longo de toda essa primeira saga, o Ishi Blue no caso, para representar o ideal do pirata. E esses dois tipos de piratas são muito bem representados entre ele e Buggy. O pirata altruísta, que cuida da sua família, da sua tripulação e blá blá blá, e o pirata que saqueia, que mata, que rouba e etc. Além disso, Oda também usa essa ideia para escrever um personagem do próprio bando do Luffy. No arco Enies Lobby, somos apresentados a Sogeking, uma espécie de fantasia de Usopp que referencia os desenhos que fizeram parte da infância e adolescência de Oda.
Não só Sogeking, mas o próprio Usopp como um todo é tratado pela série como um alívio cômico. Ele brinca com o bando, é sempre muito exagerado nas reações e assim como o Sogeking, suas apresentações são um espetáculo à parte. Eu, pessoalmente, gosto bastante da comédia de One Piece, né? Eu não acho que seja um problema. Tem gente que se incomoda, né? Pra mim, comédia que incomoda é a comédia de Kimetsu, tá? Eu acho que a autora de Kimetsu, ela não sabe dosar na comédia. E aí tudo ela faz ser uma grande comédia. E eu acho insuportável. E num anime fica pior ainda, sinceramente. Depois de um tempo cansa. Eu realmente não tanco a comédia de Kimetsu. A do Sanji meio que ficou... Já passou do tempo já, né? Eu já realmente não acho muita graça mais. Porque é sempre a mesma coisa, tá ligado? Mas eu gosto bastante da comédia de One Piece. Mas por trás dessas piadas, Oda está falando sobre coragem, sobre honra, sobre força e sobre fraqueza. O Usopp é muito mais forte quando se sente acolhido. Por isso, ele é extremamente medroso ao longo da obra até aquele ponto. E, inclusive, todas as lutas principais do Luffy têm um quê de comédia, né? Basicamente todas. Todas. Desde o início, desde o Bug até o Kaido. Então, quando o pessoal fala que não gostou porque o Luffy Nika torna a luta ridícula contra o Kaido, pessoalmente, eu não vejo lógica, porque sempre foi, cara. O Luffy contra o Crocodile literalmente engole um barril de água e fica goidinho, falando que é o Mizu Luffy, tá ligado? Tu entende essa porra? Tipo, foda-se, tá ligado? Sempre foi assim, mano. O Luffy contra o Magellan lá em Pell Down, ele bota uma armadura de cera e fica putão, tá ligado? Tipo, contra o Moria, ele enfia um monte de sombra no cu dele, fica gigante e azul, sabe? Contra o Doflamingo, ele usa o Gear 4 pela primeira vez e fica goidão. E tá lá o Doflamingo rindo da cara dele, falando, pô, tu é ridículo, irmão, tá maluco? Então, meio que, sabe? Mas A única luta que eu não lembro de ter muito é o Luffy versus Lute. O Luffy versus o Lute, ele usa o Gear Third e fica pequenininho, pô. Correndo pra lá e pra cá. O Afro Luffy, sabe? Então o Luffy sempre foi isso, sabe? Essa piada ambulante. Ao mesmo tempo que ele é sério, ele também traz a comédia. Então sempre foi isso, cara. com Sogeking sendo reverenciado por Luffy e Chopper, sendo querido, ele declara guerra ao governo mundial sem pestanejar. Demoramos muito para perceber quais são os problemas de Usopp dentro da tripulação, porque ele sempre os esconde atrás da máscara da coragem, e é isso que o torna um personagem tão foda. O ponto é, Oda está usando das piadas, do Toon Force e do visual para falar sobre temas mais complicados do que realmente aparenta. Nika é sobre ser você mesmo, no máximo possível. E não só o Luffy, mas o próprio Oda. É sobre liberdade, mas não no sentido de fazer tudo o que você quer fazer ou falar o que você quiser. É liberdade no sentido de libertação, principalmente libertação de povos. O Aizen que é comunista, tá? Eu tava lá no Twitter hoje e vi um rapaz falando que o Aizen é esquerdista, tá? Então fica aí a denúncia, tá? Aizen soviético, reencarnação de Lenin, hein? Fica aí a denúncia. Nika, sendo o deus do sol que salvou uma série de pessoas, é tematicamente importante para a obra, já que o sol é muitas vezes usado como esse elemento que simboliza a liberdade. Alabasta tem como bandeira um sol. Sol. Shandora acredita em um deus sol. Os escravizados libertados Sol. O Fischer Tiger tem um sol como tatuagem. O navio do homem que almeja ser o mais livre do mundo se chama Sol. Thousand Sunny. A única mulher que sabe parte da verdade sobre o que aconteceu no século vazio tinha como apelido Miss All Sunday. O antagonista de Luffy Sol. é aquele que manipula a escuridão. Quando Blink Saque, uma música que fala justamente sobre Joy Boy, a ideia da libertação é tocada no capítulo 487, Sol. vemos um nido sol ao fundo. Quando Roland e Calgara se tornam amigos, eles brindam em frente a um pôr do sol. Sol. Luffy vem do East Blue, o leste é de onde o sol nasce. Sol. Acho que deu pra entender. A figura do sol é muito especial. Eu acho que o simbolismo do sol sempre existiu, por isso que eu acredito que o Nika sempre foi pensado. Mas acho que algumas coisas ao redor do Nika foi totalmente retcon. Dentro do mundo de One Piece. Então, Oda, trocar o nome da fruta de Luffy pra se adequar aos temas da obra faz total sentido. Eu não tô falando que o Oda é o maior gênio que já existiu e desde o primeiro capítulo ele pensa em associar o sol à ideia de libertação. Ah, eu acho, isso aí eu acho. O do sol eu acho. Eu acho que o Luffy poderia, tipo, não ser o Nika, por exemplo. Assim, não ter essa forma, entende? Toon Force, etc. Ele poderia ter o título, né? De Joy Boy, etc. Por causa do sol. Mas eu acho que o Toon Force, assim, eu acho que é muita coisa do Nika retcon. Mas eu acho que a ideia do sol, o simbolismo do sol, sempre foi planejado. E depois mudar a fruta do Luffy pra se adequar a esse tema,
Não, inclusive eu acho que foi muito mal encaixado na obra, e ele não planejou o Nika até muito mais tarde. Mas a questão não é essa, a questão é que mesmo sem os prenúncios, que não são obrigatórios, e sem as explicações detalhadas e completas, ainda é consistente com o que o One Piece é. Mais importante do que o Nika, o que tu acha do Kaido sem despertar? Ué, o Kaido mesmo fala que ele não liga pra Akuma no Mi. Que a parada é o Haki. Que aí ele vai lá e perde pra Akuma no Mi despertada. Mesma coisa pro Big Mom. Perdeu pra Akuma no Mi despertada. Ou seja, no final tu tem que equilibrar o Haki e a Akuma no Mi. Com o que One Piece representa e até consistente com o que Oda sempre disse que faria com a obra. No SBS do volume 65, ele afirma diretamente que escolheu dar a Luffy a fruta da borracha justamente por ela ser ridícula, e por isso ele poderia brincar com as possibilidades. O Gear 5 é uma representação fantástica dessa tal liberdade, porque está diretamente alinhado com o que o Luffy é, mas também está diretamente alinhado com o que o autor quer fazer com sua obra. O Oda simplesmente abriu um leque infinito de coisas para se fazer com as habilidades do Luffy que antes ele estava restrito pelo que ele mesmo havia escrito. Você pode não gostar das piadinhas, achar completamente estúpido e sem graça, e temer que todas as lutas do Luffy sejam no Gear 5 a partir de agora. Mas a vida é isso aí, One Piece nunca foi perfeito, lide com isso. Ah, mas Aizen, é perfeito sim o Luffy e Nika lutando. Imagina toda a luta. O Luffy Looney Tunes, pô, pica. Ah, vai dizer que não é? É sim. Uma última coisa. É muito claro que nos shounens as transformações acontecem por motivos geralmente negativos. Fato. Por exemplo, todas as vezes que o Naruto usa o chakra da Kyuubi é por ódio, raiva, desespero, tristeza. Mas eu queria encerrar mostrando que nem toda virada, nem toda transformação precisa ser devidamente pronunciada, e o próprio Naruto mostra isso. Óbvio, nas suas devidas proporções, já que o Gear 5 é muito mais impactante para a obra no sentido de trama do que o Naruto aprendendo a controlar o poder da Kyuubi e ganhando uma forma híbrida fodástica. Mas veja, não houve nenhum personagem usando uma forma parecida como essa ao longo da série. Não foi pronunciada em momento algum e a explicação era muito simples, mas assim como o Gear 5, é uma transformação tematicamente irrelevante, porque Naruto está o tempo todo falando sobre a criação e manutenção de laços, e também Naruto é uma pessoa que ao longo da obra está sempre aceitando o melhor lado das piores pessoas. É isso que permite que ele se conecte com Kurama nesse nível. Não é uma forma nova baseada no ódio, é baseada nos laços que ele cultivou até aquele ponto. São duas formas fodas, apesar dos problemas que eu tenho com ambas. Mas eu acho que é isso. Você gosta do Gear 5? Você detesta? Eu gosto. Faz. Deixa nos comentários. Eu gosto. Tchau. Tchau. Bom vídeo do Aizen, gostei, gostei. Dá pra entender a crítica dele em muitos pontos. Eu entendo a maioria das críticas do Gear 5, cara. Mas eu gosto tanto do Nika que eu literalmente só vejo o lado bom do Nika. Eu sou assim com as coisas. Quando eu gosto muito de algo, eu só vejo o lado bom. Mas eu gosto, eu gostei, gostei. Bom vídeo, bom vídeo. Deu pra debater legal.